Tiro essa conclusão olhando os múltiplos. O que seria um trigger para valorizar? Acho que na direção correta é fazer alguns cortes. Em 2008, né, para pegar 3 eventos aqui, pandemia, 2015 e 2008. Hoje não tem pandemia, não tem crise financeira americana. Que eu acho que é o grande trigger, é o grande gatilho para a valorização dos ativos no Brasil. Uma responsabilidade fiscal maior. Ganhe dinheiro, basta que os múltiplos não se comprimam mais e precisa fazer cortes mais profundos para que a gente chegue no equilíbrio fiscal. Mais barato que isso a gente pode ver em alguns episódios. Olá, meus amigos! Bem-vindos ao nosso canal Investidor Calvo, o canal que fala sobre investimentos. Neste vídeo, vamos explorar mais um trecho da entrevista de Thiago Reis e Victor Duarte sobre o mundo fascinante e recompensador dos investimentos, onde eles vão falar de suas análises sobre a Bolsa de Valores brasileira. Se você está buscando maneiras de fazer seu dinheiro render, não deixe de assistir até o final. Vamos lá! Só lembrando que este vídeo não é uma recomendação de investimentos. O objetivo do canal é fornecer conteúdos educacionais sobre investimentos e finanças. Thiago e Victor, Bolsa de Valores no Brasil hoje. Tem muita gente falando que nós estamos num momento histórico com grandes oportunidades. Qual é a visão de vocês para a Bolsa de Valores no patamar atual que nós estamos? Bom, eu acredito que a Bolsa, na média, está muito barata. Eu tiro essa conclusão olhando os múltiplos. Você pode olhar dividend yield, relação preço-lucro, enterprise value EBITDA, preço-valor patrimonial. Todas as métricas indicam que a Bolsa brasileira está 1 ou 2 desvios padrões abaixo da média histórica. Isso acontece muito raramente. Existe um motivo para isso e o principal é os juros que estão muito altos no Brasil. Mas os prêmios de risco de ações também estão muito altos, até um pouco diferente do mercado de crédito, cujos os prêmios de risco estão menores. Me parece que teve um fluxo muito grande de saída de capital de bolsa, que foi para os mais variados tipos de crédito privado, o que fez com que se abrisse os spreads de risco de bolsa e se fechassem os spreads de risco de crédito. E hoje as empresas brasileiras, na minha opinião, nunca estiveram tão bem, né? Se você for ver, o balanço das empresas está muito sólido, das grandes empresas, então nem se fala, Petrobras, Vale, os bancos que estão soltando resultados muito bons. As empresas estão fazendo excelente alocação de capital, têm apresentado crescimento e uma excelente rentabilidade. E as ações estão baratas. Nos últimos 12 meses, uma das grandes forças compradoras de ações no Brasil foram os próprios programas de recompra das empresas. A Vale tem feito um programa de recompra significativo e até empresas que historicamente não fazem programas de recompra fazendo, que são as empresas estatais. Então, a Petrobras abrindo um programa de recompras, a BB Seguridade abrindo um programa de recompras. Isso, na minha opinião, são as empresas atuando depois de verem o preço de tela e chegando na conclusão de que o melhor investimento que elas têm com o próprio capital são as próprias ações. Se as empresas estão fazendo isso, me parece que é uma leitura da gestão da empresa que a própria ação está barata. E no Brasil, historicamente, talvez até um pouquinho diferente dos Estados Unidos, o histórico de recompras das empresas é muito bom. Sempre foi muito criador de valor. Lá fora, por uma questão tributária, as empresas são compradoras de ações, das próprias ações, quase que de maneira compulsória. É preferível fazer recompras do que pagar dividendo. Aqui no Brasil, não. O dividendo é isento, então raramente as empresas fazem programas de recompra. Quando fazem, é porque a própria gestão acredita que está barata e o índice de assertividade é muito alto nos programas de recompra. Então, esse é o resumo. As ações estão baratas. O que seria um trigger para valorizar? Eu acho que é o governo sinalizando uma responsabilidade fiscal maior. A carga tributária aumentou, né? Assim, os impostos estão aumentando e a sociedade tem feito muito barulho de que não aguenta mais impostos. Nos últimos dias não teve tantos anúncios de novos impostos e o que o governo tem feito de maneira tímida, mas acho que na direção correta, é fazer alguns cortes.
e precisa fazer cortes mais profundos para que a gente chegue no equilíbrio fiscal, que eu acho que é o grande trigger, é o grande gatilho para a valorização dos ativos no Brasil. Enquanto isso, existe o dividend yield, existe as recompras. Então, o carrego de ações do Brasil é muito positivo pelo dividend yield. Então, não precisa melhorar para que você ganhe dinheiro. Basta que os múltiplos não se comprimam mais, lembrando que já estão muito comprimidos. Então, essa é a minha leitura. Se você compra ações de empresas que estão pagando bons dividendos e essas empresas são capitalizadas, lucrativas, provavelmente você vai ter uma valorização boa ao longo do tempo, seja pelo carrego e seja quando a percepção de risco no Brasil melhorar. Mais barato que isso a gente pôde ver em alguns episódios, mas que tinham componentes de risco muito maiores. Então a gente tem um risco hoje que é o risco fiscal, que faz a curva de juros subir, né, os juros futuros ficar alto e ampliar esse desconto. Mas outros eventos que levaram a bolsa a ficar mais barata do que estão no mesmo nível foram eventos de pandemia, foram 2015 com 3 anos de PIB para baixo, então as empresas estavam mais alavancadas, estavam menos preparadas do que estão hoje, e o PIB caindo 3 anos seguidos, você vai destruindo valor, você vai destruindo, de fato, volume de vendas das empresas, destrói o valor das empresas. Então, a gente não está nesse... E 2008, né, para pegar 3 eventos aqui, pandemia, 2015 e 2008. Hoje não tem pandemia, não tem crise financeira americana lá nos Estados Unidos, a sinalização de que o juro vai começar a cair, né? Então, o cenário de risco não justifica os preços baratos dos papéis hoje. E eu vou estender isso, você fez pergunta de bolsa, eu vou estender um pouquinho para fundo imobiliário. A gente vê o mercado imobiliário hoje, algumas pessoas olhando o Tesouro Direto, falando, poxa, o Tesouro Direto está dando IPCA mais 6 e alguma coisa, 6 e alto, né? Mas IPCA, isso é uma oportunidade grande. De fato é uma taxa alta. Mas quando você olha os fundos imobiliários de crédito, os FIAGROS, os FIINFRA, eles estão conseguindo entregar 3,5% a mais do que o Tesouro Direto e de forma isenta. Então, se você tem um Tesouro Direto IPCA mais 6, 6,5%, você tem fundos imobiliários IPCA mais 9,5%, 10%. Né? E a isenção do fundo imobiliário, ela é total no sentido da totalidade da renda. O imposto de renda em cima do Tesouro Direto não é sobre os 6%, é sobre os 6% e sobre o IPCA. Então vamos estimar o IPCA de 4% com mais 6%, só para fazer uma conta fácil aqui, vai dar uns 10% de juros, né, nominais. 15% de imposto, estou admitindo que a pessoa vai conseguir segurar 2 anos. Né? 15% de imposto vai tirar 1,5% de imposto de renda. Então ela vai ficar com o IPCA mais 6 menos 1,5%. Então, na verdade, vai sobrar IPCA mais 4,5%. Contra fundos imobiliários dando 9%. Dá uma diferença muito grande. A diferença é muito grande, né? Então, será que esse 4,5% para 9,5%, será que esse 5% ao ano a mais líquido não paga um eventual risco que esteja presente? E no mercado de crédito, o evento de lojas americanas foi um evento que botou todo mundo em estado de alerta e hoje se tranquilizou, acalmou. Os fundos de renda fixa deixaram de tomar resgate ali já com 6 meses de evento. Então, o cenário hoje mostra muitos ativos baratos. Bolsa muito barato, como você pautou no início aqui, e outros ativos de maneira geral com carrego muito bom, né? com dividend yield muito alto, que paga o prêmio pela espera. Né? Enquanto o carrego está muito alto, você pode ficar esperando, recebendo bem, você tem mais paciência, né? Fundos imobiliários, então, estão numa situação também convidativa para investimento. Só adicionando aqui um fator interessante no crédito imobiliário, né, Vitor? Você pode complementar e falar com muito mais propriedade, é a questão da garantia. No Brasil, o empréstimo imobiliário se exige muita garantia. Muitas vezes as pessoas viram aqueles filmes da crise de 2008, que os bancos saíam emprestando para pessoas que não tinham nível de renda ou ativos para garantir aqueles empréstimos, né, da crise de 2008 lá nos Estados Unidos. O mercado de crédito no Brasil ele é totalmente diferente do americano. Aqui, para se emprestar, se exige muito colateral. Renda. Assim, nos Estados Unidos, né, alguns casos as pessoas tinham comprado 5 casas, né? Estavam alavancado
nas cinco casas. Aí quando vem um problema e o cara tem que vender, ele tem 5 casas sendo ofertadas para poder quitar, ou vai entregar 5 casas para o banco. Então a alavancagem ela é bem maior nos Estados Unidos do que no Brasil. No Brasil, um crédito imobiliário, a pessoa vai comprar uma residência, o banco não empresta dinheiro se a parcela for mais de 30% da renda da pessoa. Então se você ganha 10 mil reais, você só vai fazer uma parcela de 3 mil reais e acabou. Então não vai ser aprovado mais do que isso. Você não consegue comprar 2 casas. A não ser que você compre 2 casas com crédito de 1.500, com parcela de 1.500 cada uma, né? Então não há essa alavancagem exagerada. A partir de 2004, com alienação fiduciária, ficou muito melhor para se dar o crédito imobiliário. As pessoas elas têm uma cabeça assim, não, tadinho, poxa, vamos fazer uma lei que não pode tomar a casa da pessoa, porque a casa é um bem essencial. É essencial. E é triste uma pessoa não conseguir pagar e perder o ativo. Mas o seguinte, se a pessoa que não está pagando, o credor, seja banco, seja uma securitizadora, seja um fundo imobiliário, seja o que for, não consegue retomar, o que o credor faz? Não empresta a próxima. Então, sem a possibilidade de retomar a garantia, executar a garantia, não tem o próximo empréstimo, né? O crédito imobiliário acabou no Brasil no final da década de 80, uma inflação maluca e tal, e só voltou na metade dos anos 2000 para frente, depois de alienação fiduciária. E a gente amadureceu bastante como regulação, destravou o crédito imobiliário, os fundos imobiliários que surgiram na década de 90 viraram populares só em 2010, 12 para frente ali, surgiram os fundos de CRI, e isso ajudou a crescer, expandir, e hoje é um tanto seguro investir em fundos de crédito imobiliário. E falando sobre política fiscal, porque citamos política fiscal, vocês confiam porque o Lula declarou que ele está preocupado com o social, né? Então a gente está aumentando muito o imposto, mas ao mesmo tempo a gente não está conseguindo baixar os custos. Vocês estão confiantes que isso vai se resolver no curto prazo, que isso pode empurrar a Bolsa, ou nós temos um outro ponto que seria o corte de juros lá nos Estados Unidos, que está mais próximo e pode ajudar aí a alta da Bolsa com a vinda, teoricamente, dos gringos para cá? Independente do lado, todo político, todo administrador de governo, de empresa, ele tem uma sensibilidade de até onde vai. Porque depois dali rompe, quebra e ele não vai conseguir implementar as políticas públicas, né? Então, e no Brasil, classicamente, a gente tem um Congresso que, para o bem e para o mal, nos deixa sempre muito próximo da média, do meio, né? A gente nunca vai ser a Suíça, mas não acredito que a gente vá ser a Venezuela. Então, esse contrapeso é sempre muito presente, né? Quando começaram a aumentar os impostos, as propostas de impostos, e não cortar gasto, alguns empresários que eram mais apoiadores do governo começaram a desembarcar e o governo foi ficando, peraí, se esse cara que era meu apoiador está desembarcando, então eu preciso calibrar aqui. Então, independente da notícia que sai no dia ou na semana, tende sempre a voltar para o meio. A gente tende sempre a ser mediano ou medíocre, eu acho que é uma palavra mais forte, que quer dizer a mesma coisa, mas as pessoas sentem mais. Não acredito em rompimento, em um caminho sem volta, não. Pelo Congresso que a gente tem, que tem todos os defeitos e todas as qualidades, reflexo da sociedade brasileira é o Congresso e, enfim, mantém a gente numa linha média. Sobre a Selic, a gente vê que o Lula quer baixar, né? Ele deu várias declarações contra o presidente do Banco Central. O presidente do Banco Central defendendo que não era momento de derrubar mais a taxa Selic, porque nós temos aí a inflação pressionando. Hoje no Brasil nós tivemos a alta do dólar, chegou a 5,70, até um pouco mais. Isso pressiona a nossa inflação. Na visão de vocês, o presidente do Banco Central está correto em manter a Selic no patamar atual? Ou o Lula estaria correto que a gente já deveria ter visto essa taxa baixar? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa falar é que o Banco Central e os seus profissionais têm acesso a dados que ninguém aqui tem. É uma riqueza de dados que eles têm acesso que é inimaginável. Você conversa com profissionais do Banco Central, eles falam dos dados e, assim, é impressionante. Então, é muito difícil a gente julgar alguém pelo trabalho dela, sendo que essa pessoa tem acesso a dados com muito mais pureza e muito mais profundidade do que nós. Dito isso,
eu acredito que o Banco Central ele fez o seu dever de controle da inflação. Durante a pandemia, a inflação explodiu no mundo todo. No Brasil não foi diferente, por conta de diversos fatores. As pessoas ficaram em casa, começaram a consumir muito mais produtos físicos, né, e menos serviços. Isso deu problemas em várias cadeias produtivas também, por conta da questão do Covid. E o Banco Central ele fez essa tarefa de redução da inflação. Beleza, matou. Acho que até melhor do que outros países do mundo, né? Fomos mais rápidos. A inflação, até nos Estados Unidos, está demorando um pouquinho mais para voltar. Então, acho que o antídoto, eles mostraram que no último ciclo tomaram decisões certas. E eu acho que, pelos dados que eles têm e pelo histórico de ter vencido o dragão da inflação, eu acho que a gente tem que confiar que eles vão conseguir fazer agora a redução das taxas na medida que for prudente. Então, basicamente isso. Eu concordo plenamente com o Thiago. As decisões são muito técnicas e uma evidência disso que parte dos diretores que entraram, que receberam seus mandatos recentemente, que foram indicados então pelo atual governo, com exceção de uma reunião, todas as outras foram unânimes. Então, as decisões foram unânimes. Então, se você quiser olhar pelo lado A, tem lado A, lado B, está todo mundo votando igual. Estão votando igual. Então, me parece que as decisões estão sendo baseadas em dados e fatos, informações técnicas e não questões políticas. Agora, para reduzir os juros, não é só o Banco Central. Todo mundo tem que fazer a sua parte, né? Inclusive na questão fiscal. Eu acho que se o fiscal estivesse mais endereçado, certamente os juros poderiam ser mais baixos. E mesmo antes do fiscal, que é o ruído da notícia, né? O fiscal é quanto que arrecadou, quanto que gastou, né? É uma conta. Então, essa intenção de gastar, essa intenção de não gastar, essa intenção de taxar mais, a intenção de taxar menos, isso faz com que os preços da economia mudem rapidamente. E quando o dólar sobe, o produto importado fica mais caro. Quando o dólar sobe, o IGPM, 60% vem do IPA, índice de preço do atacado. O preço do atacado é muito dolarizado, muito sensível a dólar. Então, 60% do IGPM tem uma sensibilidade com dólar alta. Então, o próprio ruído pode causar inflação ou desinflação, né? As expectativas do mercado, lembro de 2016, a gente vinha com 3 anos de PIB para baixo, né? Mudou o governo, né? E de repente o dólar foi se acomodando. Falei, peraí, mas as contas públicas estavam ainda desorganizadas, estava tudo... se você olhasse para trás, foto e para trás, ainda não tinha motivo para o dólar se acomodar, sabe? Curva de juros se ajeitar, né? E depois permitido até em 2019 a taxa veio para 6. Porque a pandemia veio para 2, né? Mas fora da curva. Foi fora da curva. A taxa era de 2 dígitos no Brasil há muito tempo, né? E ela veio para 1 dígito, veio para 9, veio para 8, né? Permitiu que ela chegasse a 6% de taxa de juros no Brasil. Estados Unidos era baixa ali, acho que 2, alguma coisa assim. Isso só é permitido quando o mercado tem uma confiança de que o caminho está correto. Então, isso vem antes. Então, o ruído pode causar inflação, que pode atrapalhar o fiscal, que pode atrapalhar entregar um plano que o governo tem. É importante ressaltar que as análises feitas pelos especialistas são apenas uma opinião baseada em suas próprias metodologias de avaliação. Cabe a você, como investidor, realizar uma análise mais aprofundada e tomar a decisão com base em seus próprios objetivos financeiros e perfil de risco. Dito isso, é sempre válido utilizar essas informações como ponto de partida para suas próprias análises e reflexões. É isso, pessoal. Já temos vídeos no nosso canal da continuação desse corte, falando sobre as empresas abordadas pelo Thiago Reis e pelo Vitor Duarte. Espero que tenham gostado do vídeo e que essas informações tenham sido úteis. Se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários que eu ficarei feliz em responder. Obrigado por assistir e até a próxima!